Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conectar-se. O que você faz com o seu dinheiro? Você investe? Hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial, porque ela não vende apenas imóveis, ela vende lares. Com vocês, Karina Ismanioto. Karina, obrigada, meu bem. Deus, obrigada eu que fico muito feliz. Mineia, obrigada pelo convite. Eu sempre digo assim que eu amo falar da nossa profissão, que é a corretagem. Então, sempre que eu puder falar, eu tô aqui para falar dela, né? Ai, fico muito feliz pelo convite. Ai, e, gente, ela não é só uma corretora de imóveis. Eu sei que existe só corretora de imóveis. Ela foi premiada pela segunda vez como melhor corretora de imóveis do sul do Brasil? Isso mesmo, levei o título, trouxe aqui para o sul, né, para Balneário Camboriú. E te confesso assim que foi bem emocionante dessa vez. Eu estava concorrendo com 2 homens, né, que eles têm um engajamento bacana, né, tem muito mais seguidores do que eu, mas eu fiquei bem feliz em levar esse título novamente e trazer para as mulheres, né? Nossa, que lindo. Então, Karina, eu quero saber quem é a Karina Ismanioto, qual que é a tua história e como tu se tornou essa corretora de imóveis incrível. Incrível. Eu digo assim, eu só tive a sorte de fazer o que eu amo. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto de conhecer as pessoas, conhecer as histórias, né? Então, eu só tive sorte porque realmente vender é o ticket mais alto de um vendedor. E a gente sabe, se a gente quiser ter uma vida melhor, a gente precisa trabalhar mais, né, estudar mais. E com vendas, isso se torna muito mais fácil, né? Eu sou corretora de imóveis há 18 anos, eu tenho 2 filhos, o Lucas e o Matheus. O Lucas tem 23 e o Matheus tem 16. E eu comecei a namorar muito nova, né? Comecei a namorar com 16 anos e trabalhava em lojas na minha cidade, que eu sou de Brusque, hoje eu moro em Balneário Camboriú, e trabalhava em lojas de roupa, né? Não sei se conhece Brusque. Sim. Tem muita loja de blusinhas, né? Então eu estudava um período e outro período eu trabalhava de vendedora. E fiquei fazendo isso por algum tempo e depois eu fui trabalhar em uma autoescola. Né? Eu comecei na parte da secretaria, depois eu dei aula de volante, eu sou uma boa motorista, tá, gente? E dei curso teórico, enfim, eu amava também porque eu realizava um sonho, que era tirar a carteira. Isso era muito legal, porque a gente acaba ficando muito próximo da pessoa, da família, né? Enfim. Só que para eu, né, ter uma renda mais alta, eu precisava trabalhar em outro negócio. E na minha cidade tem uma loja de carro bem famosa. E hoje, né, nós somos amigos, o meu irmão é sócio dele, mas eu quis ser uma vendedora de carro. E aí eu fui lá naquela loja, levei meu currículo e quando eu estava passando, né, para entrar na administração, meu irmão me chamou. Ele disse, Karina, o que tá fazendo aqui? Eu disse, não, eu vim deixar meu currículo, eu quero ser uma vendedora, porque o meu pai é vendedor, nosso pai é vendedor, e a nossa vida mudou depois que meu pai começou a ser vendedor e tal. Meu pai vende linha. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, irmã minha não vai ser vendedora. Isso não é um trabalho para mulher. Ele falou bem assim para mim. Então, vou dizer, Mineia, que ele estaria com ciúme de mim. Vamos levar por esse lado. Tá. E até hoje, assim, né, o dono da loja fala, Karina, que pena, né? Pois é, né? E aí eu saí de lá um pouco frustrada, que eu já não queria mais trabalhar na autoescola. Não é que eu não gostasse do que eu fazia. Eu trabalhei lá por 12 anos. Né? Comecei muito novinha, enfim, eu gostava do que eu fazia. Só que eu queria ter uma vida melhor. E eu sabia que vendas ia me proporcionar isso. Então, eu saí de lá frustrada, mas pensando, o que a Karina pode fazer além de vender carros? Aí eu pensei, ela pode vender casas, né? E comecei a entender como era esse mundo da corretagem, né? Que eu sempre quis ser advogada, mas na época eu não passei no vestibular, passei para administração e acabei fazendo administração. E aí eu fiquei planejando aquilo. Fui até o Instituto Corretor, fiz a inscrição e fiz um combinado com o meu patrão. Falei, olha, eu vou dar entrada no meu Cresci e quando eu tiver com a credencial em mãos, eu saio da autoescola e vou ser corretora. E ele acreditou, mas não acreditou, porque eu sempre fui uma boa funcionária, sempre vesti muito a camisa. E depois de uns 2 anos quase, né, ficou pronta a minha credencial e eu saí. Aí ele falou, Karina, tem certeza? Eu falei, tenho. Eu vou atrás do meu sonho, eu disse pra ele, né. E lá saiu faceira com a carteira na mão, né, que eu cresci. Mal sabia eu, Mineia, o que vinha pela frente.
Brusque é uma cidade muito bairrista, tem muito alemão, muito italiano, né? Eu também sou descendente de italiano. E eles já tinham as imobiliárias que eles trabalhavam e eles já tinham os corretores que eles trabalhavam. Então, as construtoras, que eram poucas, elas não me davam oportunidade. Porque, Karina, a gente já trabalha com fulano, com ciclano, enfim. E eu pensei, e agora, né? Eu saí, né, da autoescola, né? Tinha um filho, né? Eu pensei, eu preciso dar conta da vida. E eu pensei assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar imóveis para vender. Então, eu sempre falo que eu tenho uma ferramenta, assim, fascinante para vender imóveis. Aí todo mundo me pergunta, qual é ela? É um par de tênis. Né? Botei um par de tênis e comecei rua por rua da minha cidade e perguntar, você conhece alguém que tem uma casa, um terreno, um imóvel para vender? E as pessoas iam gostando, porque eu sentava, tomava um café, conversava, deixava o meu cartão. E depois de um tempo, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? As pessoas começaram a me procurar. Eu tenho esse terreno aqui, eu tenho essa casa. E o que foi acontecendo? Eu acabava vendendo o que eu captava para venda, porque aí eu oferecia para uma pessoa, oferecia para outra, enfim, ia naquela corrente. Isso sozinha, sem estar numa imobiliária? Na verdade, o meu irmão abriu uma salinha e eu fui trabalhar com ele. A sala tinha 25 metros quadrados, ele trabalhava no banco e eu ficava nessa salinha da imobiliária. Ficava mais na rua do que dentro da sala, mas sempre a gente tinha um ponto que era ali. E aí as construtoras, que eu sou uma pessoa muito persistente, né? Eu ia sempre, mas será que não tem nada para me vender e tal? E uma construtora lá de Brusque, que se chama Morata, onde a dona é uma mulher, ela ficou sensibilizada. Então ela falou assim, olha, Karina, de tanto tu vir aqui, a gente vai ter um condomínio, se tu quiser vender, tu podes vender. E ela falou daquele condomínio. Aí todo mundo disse, esse condomínio é ruim, né? Por isso que não vende, tal. O que eu fui fazer? Eu fui estudar o condomínio, o que tinha de qualidades e o que eu poderia mostrar para o meu cliente. Eu nunca vou mentir sobre nada do imóvel, né? Mas quais eram as objeções? O cliente achava que tinha muita gente no condomínio, só que era um condomínio acessível e no centro. Não pegava muito sol, mas no verão tu não precisa ligar o ar-condicionado. Então eram algumas objeções que eu ia quebrando. E como eu fiquei especialista naquele condomínio, todo mundo que eu encontrava, eu oferecia o quê? Condomínio. Né, alguém que estudou comigo, o meu ex-patrão, né, um conhecido, e eu ia ofertando toda a vida o que eu tinha para vender, que era só aquele condomínio. Resumindo, eu vendi muitas unidades, eu acho que em 3 meses eu vendi 18 apartamentos e era só uma pré-proposta, porque ele era financiado pelo banco, Minha Casa Minha Vida. Aí um dia a construtora me ligou, Karina, agora você precisa assinar o contrato definitivo dessas unidades. Aí eu chamei as pessoas, né, e eu dei um intervalo de 30 e 30 minutos para cada família vir e assinar. E quando foi chegando perto das 6 horas da tarde, digamos assim, a imobiliária, que já era pequena, encheu. E aí, quando eu olhei, Mineia, estava assim, cheio de gente dentro da imobiliária, todo mundo feliz, agradecido. Aí eu falei, uau, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Eu quero vender imóveis, eu quero ajudar as pessoas e quero ajudar a minha família. E aquela hora virou a chave. Eu disse, é isso que eu vou fazer. E eu trabalhava, e depois a imobiliária do meu irmão foi crescendo, eu sempre trabalhei para ele, na época eu trabalhei, e trabalhávamos acho que em 10 ou 12 corretores, e eles falam, a Karina só pensa em trabalhar, a Karina é a Zé Cursinho, porque qualquer curso eu tô fazendo, né? Me identifico, qualquer coisa. Mas era a minha balada, como eu nunca gostei de balada, era o que eu gostava de fazer. E eu vi como uma grande oportunidade. Eu pensei, com essa profissão, eu vou mudar a minha vida? Eu pensei, né? Porque eu tinha casado, morava de favor na casa da sogra, precisava construir a minha casa, enfim. E com a minha profissão, eu fui conseguindo ter dinheiro, né? Para fazer a minha casa, eu fiz a minha casa. E eu nunca me esqueço, assim, quando eu mudei para minha casa, né? Ela ainda precisava terminar, enfim. Eu tinha um quadro dos sonhos. É um quadro físico mesmo. Aí eu coloquei algumas fotos. E entre as fotos tem uma foto da Disney. E eu botei a foto da Minnie e do Mickey, eu nunca me esqueço. Eu peguei da revista Caras. Lembra da revista Caras? Total meu tempo. E botei lá, o quadro era vermelho, eu nunca me esqueço. Aí o meu ex-marido, né? Hoje ele é meu ex-marido, mas a gente é amigo, ele casou de novo, enfim. E ele assim, o que é isso, Karina? Eu falei, sim, uma foto da Disney. Ele assim, tá, mas por que tu vai colocar aqui?
Falei assim, porque um dia nós vamos pra Disney. Ele olhou pra mim, Karina, a gente não tem nem dinheiro pra terminar a casa, como é que a gente vai pra Disney? Falei, um dia a gente vai pra Disney, eu disse pra ele, né? E a foto ficou lá. E eu comecei a trabalhar, então eu sempre gostei muito de fazer curso e gosto de viajar. Tanto é que a gente se conectou em uma viagem, né? Minha primeira viagem pra fora foi contigo. Sério? Que legal. E eu sempre investi meu dinheiro nisso, porque são experiências, né? Como eu sento para conversar com o cliente, né? O cliente, ele tem um poder aquisitivo, né, mais alto que eu. Então, eu preciso ter enredo para falar com ele. O que é ter enredo? Onde eu fui, o que eu conheço, quais são os lugares que eu visitei. Porque vender não é falar sobre metro quadrado, nem imposição solar. Eu vou ter que me conectar com as pessoas, que é o que tu traz aqui pra gente, né? E aí eu fui, né, vendendo, enfim, e fazendo essas conexões. Até que eu consegui o dinheiro e levei toda a minha família pra Disney. E tudo, Karina. Foi muito legal. Aí eu fui com outras pessoas junto com outros casais. Eu falei assim, ó, só que eu preciso um dia ir conhecer os condomínios, porque eu sou dessa. Toda vez que eu viajo, eu quero conhecer um condomínio, né? E aí eu fui em Orlando? Isso, em Orlando. Aí eu fui no condomínio, vendendo minha casa e minha vida em Brusque, que é imóveis de 80, 100 mil na época, né? Aí eu fui num condomínio e aí eles ficaram lá, disse, Karina, a gente não vai visitar a casa, vai tu. E eu fui, porque eu queria ir, né? Aí eu me lembro que eu peguei a senha, né? Isso já faz muitos anos, mas nos Estados Unidos, na época, era tudo com senha, aqui, que agora é, mas na época já era. Entrei na casa, fiquei lá na sala, eu me lembro como se fosse hoje. Falando contigo, eu consigo lembrar da imagem. Eu falei assim pra Deus, uau, imagina vender casa aqui em Orlando? Que legal que seria, né? E fiquei com aquilo na minha cabeça, pensei, já pensou vender? Eu posso vender casa aqui, posso vir viajar e ganhar dinheiro? Fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu cheguei no Brasil, passou umas 2 semanas, uma corretora entrou em contato comigo. Ela disse, Karina, eu sou a fulana, vi, né, te acompanhei no Instagram e tal, tu não tem interesse em conhecer os imóveis e vender aqui? Eu falei, olha, eu até tenho interesse, mas eu pensei assim comigo, como é que eu vou vender lá, né? E aí a gente começou a fazer algumas reuniões online, ela começou a me explicar e eu comecei a entender o que era comprar um imóvel lá. Então eu ia visitar as pessoas, meus clientes, tudo que a gente oferece, a gente vende. Se a gente não oferece, a gente não vai vender. E de tanto eu falar, né, olha, eu tô indo para lá, tô indo conhecer condomínios e tal, 2 clientes se interessaram. Karina, a gente tem interesse. Aí eu disse, opa, tem interesse? Levei elas para Orlando. Lá fomos nós. Ficamos uma semana visitando condomínios, visitando contabilidade, banco, tudo. E elas compraram o imóvel. Então, olha que louco que é. Tudo que a gente realmente, verdadeiramente quer, acontece. Claro, não é assim tão fácil quanto parece, né? Não, teve a tua batalha, né? Tu teve toda a tua dedicação para isso acontecer. Mas é uma coisa que tu pensa assim, poxa, olha onde a minha profissão me levou. A minha profissão, eu consigo entrar em lugares que, se eu não fosse uma corretora de imóveis, eu jamais entraria. Tu entende? Então, por isso que eu sou muito grata. E eu tenho 2 propósitos na minha vida bem claro. Um é deixar meus clientes mais ricos, porque eles mais ricos, eles conseguem aumentar a empresa, ajudar outras pessoas. E o outro é elevar a nossa profissão. Porque aqui no Brasil, Minéia, a gente tem muito preconceito, né? O corretor, ele ainda tem esse preconceito. Mas nos Estados Unidos, essa profissão ela é muito valorizada. Na época da pandemia, as únicas pessoas que poderiam andar na rua eram o médico, o bombeiro e o corretor de imóveis. Essas eram as 3 pessoas que poderiam ter acesso à rua, né? Por quê? Porque a gente gira bilhões na economia, a gente movimenta, né, o mercado. Então, eu quero trazer isso, né, para o nosso mercado e sempre levanto a bandeira, né, da corretagem. Nossa, que linda essa tua história. Obrigada. Meu Deus, Karina, pra ver, a gente conversou já, mas a gente nunca conversou sobre isso, né? Sim. Nossa, parabéns, sério, Obrigada. Que jornada linda. Ô, Karina, e a gente, até em off, antes ali, a gente estava falando sobre a profissão de corretor de imóveis é uma profissão mais masculina, né? Sim. Sempre foi, na verdade. Sim. Hoje a gente vê muitas mulheres. Como foi para ti esse ser mulher dentro dessa profissão que
como a advocacia. Sim. E eu até vou fazer uma introdução, até complementando a minha introdução da pergunta. Fiz uma pós, eu estava fazendo pós em Direito, e a minha professora, ela pegou e disse um dia assim, meninas, olhem para mim. Um advogado, ele mata 1 leão por dia. Uma advogada, ela tem que matar 2. Então, com isso eu te pergunto, como é ser mulher nesse meio masculino, digamos assim? Como foi e como é para ti hoje também? Eu costumo falar assim, que as pessoas só fazem conosco o que nós permitimos, né? Isso é uma regra e vai depender de nós, a gente dar poder ou não a outra pessoa. Mas existe sim um preconceito. Então, no início, né, eu até não me arrumava tanto, não queria que as pessoas prestassem atenção na Karina. Eu queria que elas prestassem atenção na profissional. Então, eu acabava não ficando masculina, porque eu sempre fui muito feminina, mas eu não queria me arrumar para que as pessoas prestassem atenção. E eu sempre me posicionei muito bem, né? Eu chegava, apertava na mão, olhava no olho, nunca passou daquilo com nenhum cliente, mas inúmeras vezes eu sinto que eu tenho que saber do que eu estou falando, tenho que provar que eu sei, tenho que mostrar que eu entendo. E isso é corriqueiro, né? O fato de eu ter 18 anos de profissão, hoje já é um pouco diferente, né? Mas ainda assim a gente passa por algumas coisas. O mercado vem mudando, porque a mulher tem mais sensibilidade, né? E eu sinto assim, hoje a maioria das minhas clientes são mulheres. Então, eu vejo que elas acabam vendo em mim uma pessoa que pode ajudá-las nesse meio masculino. Então, mulher entende mulher. Exatamente. Mas, por um bom tempo, assim, foi bem complicado essa situação de ter que lidar com isso. Mas, assim, a partir do momento que tu tem uma postura, tu olha no olho, tu aperta firme a mão de qualquer pessoa, ninguém mexe contigo e ninguém te desrespeita, né? Nossa, é verdade. Faz muito sentido. Sabe até que, como tu falou, que tem mulheres, né, que se conectam contigo e compram contigo. Eu confesso pra ti que eu e o Cássio, já até pra comprar carro, a gente já deixou de comprar porque eu me senti totalmente escanteada na hora da mostra do carro, da mostra de um apartamento. Sempre é focado muito do homem pro homem. Sim, sim. É incrível isso. Eu disse esses dias, eu tava falando pro Cássio, esses dias, já fazem uns anos, eu falei, eu queria tanto trocar de carro, pegar um carro melhor, vamos comigo? Vamos. A gente foi, eu tenho 3 coisas num carro que, pra mim, aquilo é decisivo. O vendedor, ele nem olhou pra mim. Sim. Ele foi mostrando pro carro, porque o motor, porque não sei o que, o Cássio me olhava, eu já tava lá no porta-mala. É, porque pra ti tem que ter espaço pra menina, tem que ter espaço para tuas malas. Tava eu sentando atrás do carro, olhando pra ver se eu tinha um espaço pra viajar atrás. Sim. Que são coisas. Sim. E eles nem olhavam. Eu falava pro Cássio, não gostei. Eu acho que ele não me apresentou, não gostei. E daí a gente saía. Então, realmente, e pra imóveis também é isso. Sim, o que pra uma mulher, o que ela procura num imóvel? Eu ia mesmo te perguntar, o que a mulher, ela procura quando ela compra um imóvel? Como é que tu faz essa percepção do que a pessoa quer naquele momento para tu poder mostrar a tua cartela de imóveis que tu tem? Assim, antes de sair mostrando qualquer coisa, né? Eu já faço isso há um bom tempo. Eu sempre faço uma boa entrevista. Normalmente, e sempre com as 2 pessoas, porque por mais que, digamos, a mulher às vezes não tenha o dinheiro para pagar, mas ela tem uma decisão na compra, né? Às vezes quem decide a compra é o filho, às vezes é o cachorro, entende? Então, por quê? Porque eu preciso de espaço para o cachorro. Sim. Então, é muito engraçado isso. Então, eu até sugiro para qualquer corretor, antes de tu sair mostrando, senta, toma um café. E aí, o que tu queres, Miné? O que é importante para ti? O corretor que mais vende é o corretor que mais faz pergunta. Então, hoje, assim, eu falo para ti que eu queria ter mais tempo para atender meus clientes e sentar, e aí, tudo bem? Vamos tomar um café? O que tu está precisando? Essa semana eu estava em Canoinhas, que o nosso cliente do litoral, ele não está no litoral. Ele está em qualquer lugar do mundo, né? Menos aqui no litoral. Então, eu sempre faço esse caminho de visitá-los, né? Às vezes eu não vendo na primeira, às vezes na segunda ou na terceira. E essa cliente que fechou comigo, eu atendi ela 3 anos atrás, né?
Então, quando ela comprou e ela fechou o imóvel, ela falou para mim, tu entendeu exatamente o que eu estou procurando. Eu quero um apartamento para usufruir com os meus netos, com as minhas filhas, que seja numa praia assim, assim, assim. E tu entendeu o que eu queria. Mas por que eu entendi? Porque eu conheci ela, eu entendi a história dela, eu sei quem ela é, né? Então, toda vida que a gente só está preocupada ou preocupado em vender, nós não vamos ter sucesso. De repente, vai vender aquela vez para o teu cliente, mas não vai ser corriqueiro, porque tu não está se preocupando com ele, tu está te preocupando contigo, com os teus boletos, né? E corretagem, assim como a advocacia, nós estamos servindo a outra pessoa. E o corretor, ele precisa entender isso, que ele está servindo a outra pessoa, né? Nossa, é verdade. Faz muito sentido, né? Fácil não é, mas é o nosso trabalho. E eu sempre falo assim, a corretora é uma profissão difícil e tal, a gente tem que entender disso, daqui, porque tem que entender de um monte de coisa. Só que eu sempre falo, 5% é muito dinheiro. É Muito dinheiro. Então, esse 5% tu tem que investir no teu cliente, tu vai comprar um brinde, tu vai botar gasolina no teu carro, tu vai levar, tu vai atendê-lo. Ah, Karina, mas pode ser que eu não venda. Tudo bem, mas é o teu trabalho. De repente, tu não vendeu para ele agora, mas pelo teu excelente atendimento, tu vai vender daqui 1 ano, 2 anos, 1 mês, 3 meses. É investimento, né? E ele te indica também. Ele pode não comprar naquele momento, mas ele pode, olha, se tu for lá, né? E as pessoas só querem ser bem atendidas, Miné. Só isso. É verdade. É um pouco de atenção, né? Sim. Verdade. Karina, hoje em dia, quais que são as vantagens para investir em imóveis? Eu posso enumerar em muitas vantagens, né? Hoje a Karina mudou um pouquinho de quem é a Karina como profissional. Eu sempre falo que eu estou sempre mudando. Então, eu comecei vendendo imóveis Minha Casa Minha Vida, que é uma necessidade para o cliente. Aquele cliente que mora de aluguel e ele precisa de um lar. Então, essa era a primeira entrada. Eu preciso sanar a dificuldade dele, que é parar de pagar o aluguel. Depois era aquele cliente, porque agora eu tenho um filho, eu preciso de uma casa maior, quero os imóveis intermediários. Depois aquele cliente que tinha um sonho de comprar um apartamento na praia. Hoje a Karina trabalha mais com investidores. Como é que eu trabalho com os investidores? Eu tenho produtos que nem foram para o mercado ainda, como eu tenho 18 anos de mercado, as construtoras me procuram e falam, Karina, a gente vai lançar um produto daqui 1 ano, um exemplo, daqui 6 meses. Então, todo o nosso litoral, desde Porto Belo, Balneário Perequê, Meia Praia, Itapema, Balneário Camboriú, Praia Brava, toda essa região aqui tem uma valorização bem significativa de que qualquer outra praia, do que Pissarras, Penha. Então, nossos imóveis aqui nessa região, eles tendem a valorizar de 20% a 25% ao ano. É bem expressivo, tá? Nossa, é muito bom. É muito bom. Então, dá para o cliente começar, eu quero começar a investir agora. Eu quero comprar e daqui 2 anos vender. Olha quanto que teve a tua rentabilidade. Não, Karina, eu quero formar uma carteira de locação e eu quero viver de renda. Então, eu te aconselho a comprar esse produto, que aqui é a renda mais alta, e aí depois a gente compra um outro assim. É muito interessante ter de 3 a 4 imóveis, e a gente vai montando a carteira para o cliente. E aqui realmente é muito bom, tá? Nossa região. A gente está vendendo para o mundo inteiro. Ontem eu ainda atendi um menino da Austrália. Ele está aí, né? Aí veio por indicação de um cliente, 30 anos. Karina, eu quero muito começar a investir aqui e tal. Eu vendi pela internet para uma família de Orlando também, que eles me acompanham na internet e tal. Então, o nosso litoral está sendo muito bem visto por muita gente, né? Que nem agora, dia 10 de maio, é o lançamento do Sena. Sim, tenho acompanhado. Vai ser muito legal. Nossa. O Balneário Camboriú vai ficar em outro patamar, assim, sabe? Vai ser bem legal. Que legal. Eu queria te perguntar outra coisa, mas eu vou seguir meu roteiro. Karina, é que eu queria muito voltar na tua homenagem do teu prêmio. Do meu prêmio? E eu confesso que eu assisti umas 3 vezes e eu me emocionei em tu falando, assim. Sim. E daí, isso aí, eu voltaria na pergunta de tu ser mulher e nos desafios de tu ser mulher. Sim. Enfim, aquela tua fala ali, ela foi tão linda.
Ah, obrigada. Quando tu se coloca naquele lugar. Então, se eu sou isso, eu sou isso. Mas eu tô aqui. Sim, porque... Então, assim, como que foi aquilo pra ti? Ai, eu te confesso que foi bem emocionante. Não, Foi eu me emocionei muito. assistindo. Porque, assim, ano passado eu tinha ganho o prêmio, né? Eu não consegui usufruir do prêmio. E, assim, não é só pelo prêmio, mas quando eu tô lá falando, eu tô representando muitas mulheres, né? E a gente tem muito rolê, que é cuidar da casa, cuidar do filho, tem que ficar magra, saudável, bonita, né? Então, era muita coisa. E, realmente, ano passado eu acabei ouvindo de uma pessoa, mas isso não passa de uma coitada. Por quê? Porque a gente quer dar conta de tudo, né? E a pessoa ela foi muito infeliz quando ela me falou aquilo. Só que eu olhei para a pessoa e falei para ela assim, tu ainda vai ouvir falar muito do meu nome, não se preocupa com isso. E aí eu usei tudo aquilo pra né? Vou voltar de novo, né? Então foi só uma chancela do que realmente, se às vezes tu tem dúvida de quem tu és, aquele prêmio foi dizer, não, tu não és isso que a pessoa falou, tu é exatamente ao contrário. Então, aquela coitada, eu recebi muito, eu recebo até hoje. Eu quero ser uma coitada como você, eu sou uma coitada, né? E aí eu falo, olha como atingiu muitas pessoas, né? Muitas mulheres. E eu recebo assim, diariamente, homens e mulheres, corretores e corretoras. Eu tô aqui, eu tô assistindo a tua aula, que agora eu tenho material também na internet, conto algumas estratégias que eu uso para vender, né? Então eu recebo, olha, Karina, eu tava mal, eu ouvi isso, eu entendi que é possível, porque assim, tinha tudo para dar errado, mas tudo para dar errado. Mas o que eu quero que a pessoa entenda? Se ela tem persistência, se ela faz a parte dela, o que é fazer a parte dela? É estudar, é visitar os clientes, é visitar os imóveis, é ser uma pessoa honesta, né? Porque isso nem deveria ser algo, né? Mas tem que ser ético. Tu é ético. Realmente esse imóvel tem esse defeito, mas por esse defeito ele vale X. Aquele outro é bom por esse motivo, mas ele vale Y. Então, jogar a verdade com o cliente. As pessoas só querem a verdade de ti, nada mais, né? Então, só que eu venho galgando meu espaço também, sabe, Mineia? Eu não vim de família rica, né? Então, estando em Balneário Camboriú, que eu moro há 4 anos, eu venho galgando isso. Quero conhecer investidores de um poder aquisitivo mais alto, né? Lógico, eu já vendi imóveis de valor bem agregado, mas eu venho aqui para mostrar para outras pessoas, vem que é possível, né? Eu sempre falo que o sucesso deixa rastros, né? E eu não fiz nada demais. Quando eu vendia em Brusque, como é que eu vendia? Eu ia lá, captava o imóvel e oferecia para o cliente. Quando eu mudei para Balneário, eu fiquei assustada. Por quê? Porque aqui ninguém fala com ninguém. E como é que eu ia entrar nesses apartamentos? Tem porteiro, né? Tem vigia e tal. Aí eu lembrei de uma coisa, que eu sabia jogar o jogo. Só tinha mudado o quê? O campo. Então, aquele par de tênis que eu estava usando lá em Brusque, eu coloquei ele em Balneário. E comecei, eu sou a Karine de Manioto, corretora de imóveis, sou a Karine de Manioto, corretora de imóveis. Então, que nem agora eu vou no mercadinho lá do lado de casa, né? No prático. Fulana, tudo bom? Ciclano, tudo bem? Então, é o nosso trabalho, falar quem você é. Eu sou corretora, eu trabalho com isso, eu vendo aquilo. Então, eu nunca perco a oportunidade. Eu estou sempre falando quem eu sou. Nossa, meu Deus. eu vou te contar uma coisa que eu acho que eu não te contei, também tu não sabe. Sim. Eu fiz o meu Cresci. Que legal. Não, escuta. Eu fiz, por quê? Porque dentro do nosso trabalho lá no escritório, volta e meia, tem algumas situações em que tem imóveis para avaliação, em que tem imóveis que tu tem que dar um jeito, tu tem que ir lá, tu tem que ver, quanto é que vale, vai vender, fulano quer vender. Então, assim, a gente estava pensando, e o Cássio disse assim, gente, vamos, de repente, para nós agregar mais uma venda, sim, aquela coisa que a gente está sempre na corrida. Sim, ainda mais quando tem filho, eu Cresci, pra gente ter o Cresci e como é que é? Cresci e avaliador de imóveis, né? Perito. Isso. Então, a gente fez. Então, agora tem que Cresci também. Não atuo. Não é uma coisa que a gente gostaria de fazer. Mas o que eu queria te perguntar com isso? Se eu hoje pensasse, eu vou mudar de profissão. Quero trabalhar como corretora. Qual seria a primeira coisa que tu me falaria fora o TBC?
Que a gente já vai entrar no TBC. Pode entrar no TBC. Mas qual seria o teu primeiro conselho, Karina? Primeiro, tu tem que comunicar para todo mundo que hoje a Mineia é uma corretora de imóveis. Olá, eu sou a Mineia, né? Sou corretora de imóveis, atuo na região tal, trabalho com imóveis de tal valor. Se você estiver precisando dos meus trabalhos. Então, as pessoas precisam entender que tu é corretora. Como é que eu fazia na minha época? Não tinha internet, né? Na escola do meu filho. Eu falava, eu sou a Karina, sou corretora, né? Eu ia na igreja, eu sou a Karina, sou corretora. Então, primeiro tu tem que publicitar isso. Que as pessoas entendam que a Mineia não é mais a advogada, e sim, ela é uma corretora de imóveis. Ah, mas é uma corretora advogada, ok. Mas as pessoas precisam começar a te ver de uma outra maneira. E depois fazer o trabalho de formiguinha, que é captar o imóvel, oferecer para o fulano, para o ciclano, e começar a criar uma teia de relacionamento. Não é só com o teu cliente, é com as construtoras também, entende? Porque... Pois é, e como que tu fica nesse jogo entre cliente e construtora? Porque se tu é da construtora, eu não sei, né? Sim, claro. Sim, chute, né? Sim. Não tem... Não, mas sim. assim, eu queria imóvel tal. Ah, não, mas é só daquela construtora que ela vende. Como que é essa jogada? Porque, assim, na verdade, eu tenho que estar preocupada com o cliente, certo? Então, eu vou fazer uma boa entrevista, eu vou entender o que ele quer. Mas a construtora, ela também é minha cliente. Porque a gente tem uma parceria de longos anos, né? Tem construtora que eu trabalho já há 18 anos. Desde a época que eu comecei até hoje eu vendo imóveis para eles, né? Então, eu sempre vejo o meio termo. Tem que ser bom para cliente, mas tem que ser bom para a construtora. Eu não posso vender milagre, porque depois a construtora não vai entregar. Mas hoje, Mineia, assim, hoje não, sempre, eu sempre trabalhei com poucas. Então, essas poucas, são poucas e boas, que eu preciso dar resultado. E eu dando resultado, eu consigo informações privilegiadas para o meu cliente. O meu cliente vai comprar muito bem, depois ele vai revender muito bem, depois ele vai me indicar para mais gente, porque ele fez um bom negócio. Então, eu sempre fugi um pouco da manada. Às vezes tem corretores, lá naquele loteamento, naquele não sei o quê, tá todo mundo lá. Tu não vai me ver lá. Eu vou estar totalmente ao contrário do que todo mundo está fazendo. Daqui a pouco, abriu tal coisa. Eu vou lá entender aquele produto. Então, eu sempre fugi um pouco da manada, porque senão eu não consigo criar vínculo, né, com as construtoras, né? Eu sempre estou focada também no cliente. O que vai deixar... o que vai fazer ele fazer um bom negócio? Sempre nessa linha, né? Sim. E... qual é a importância, Karina, de tu ter um corretor de imóveis na transição da venda? Olha, é muito importante. Me diz. Vamos lá, vamos pensar abaixo, digamos assim. A construtora, ela não sabe quem é o cliente, certo? Tá. Então, o cliente foi lá, o cliente está aqui, ele parou na construtora e quer comprar direto da construtora. Existe uma tabela. Então, o cliente, ele não sabe o quanto que a construtora pode chegar. Todo bom cliente, todo empresário muito bem sucedido tem um corretor de estimação. Porque o corretor vai lá, ele vai barganhar o preço, ele vai chegar no limite até fazer um bom negócio. E quando o cliente não tem um corretor, ele fica à mercê, entende? Paga aquilo que está na tabela. Que está na tabela. A mesma coisa com o cliente final. Isso já aconteceu muitas vezes, hoje não mais, que não é muito o meu foco. Mas às vezes tu tem um imóvel para venda da Dona Maria. A Dona Maria, né? Criou os filhos naquele imóvel, ela tem um amor por aquele imóvel e ela acha que vale X. Mas se ninguém falar para a Dona Maria que o imóvel vale tanto, ela nunca vai vender, entende? E aí o cliente, se ele quer muito aquele imóvel, ele vai pagar mais caro. Quando tem uma intermediação imobiliária, não, é tudo muito justo, né? O teu tá aqui, vale tanto, e a liquidez é mais rápida também, né? Só que tem corretor, às vezes, assim, da importância, né? Muitos corretores esquecem que a gente responde civilmente por qualquer coisa, né? Então, por isso que é importante tu saber, de fato, com quem tu estás trabalhando. Porque senão tu pode ter um belo de um prejuízo lá na frente, né? Eu sei que nós temos processos no escritório de construtoras que não entregaram imóvel. Uhum. Então, assim, e realmente é de uma importância de tu ter um corretor de confiança que conhece essa construtora, que possa oferecer uma coisa certa, né? Sim. Senão, ao invés de ele ter um sonho, ele vai ter uma dor de cabeça, né? Sim. Porque vai se incomodar a vida inteira por um imóvel que ele nunca vai. E já aconteceu de cliente, eu vou comprar de tal construtora. Eu falei, não, essa construtora é isso, eu pontuo, né? Mas eu quero, tudo bem, comigo você não vai comprar. Eu tive recentemente um cliente...
Aí ele, Karina, eu não vou comprar isso. Então tá bom. Fizesse uma boa escolha isso pra ele. Porque tem gente que às vezes acha que tem milagre. Não tem milagre. Né? O metro quadrado é tanto e vão entregar porque cobraram o valor justo. Agora, se cobram muito barato, eles não conseguem ter saúde financeira para entregar a obra, né? Nossa. Karina, e esse tipo de coisa acontece também nos Estados Unidos, lá em Orlando, que tu também vende? Tem essa mesma, digamos assim, as coisas que são difíceis aqui são difíceis lá, ou lá é mais fácil essa venda, essa transição? Como é que é lá a venda? Eu digo que lá eles são muito práticos, né? Os americanos são práticos. Então, lá, como é que funciona nos Estados Unidos? Existe o corretor do cliente e o corretor do imóvel. Então, tu nunca vai fazer uma venda sozinho. Sempre vai ter 2 intermediações. E existe somente um sistema que se chama MLS, que esse sistema, tu tem todos os imóveis lá dentro. Desde a primeira matrícula dele até a última matrícula. Aqui no Brasil não funciona assim. Então, tu tem o teu site, o fulano tem outro site, o ciclano tem um CRM, o outro fulano tem um CRM. E eu sempre pensava, por que no Brasil não existe isso, né? Então, hoje tem um aplicativo do qual eu sou embaixadora, que é o DWV, que são... já ouvi falar. Eles são muito bons, eles são 3 meninos, que são homens agora, né? Eles criaram esse aplicativo e estão chegando no Brasil inteiro, eles têm bastante renome já, mas ainda tem vários outros aplicativos que concorrem entre si, né? E nos Estados Unidos não, só existe um sistema único e daquele sistema tu tem toda a capivara, digamos assim, tem tudo lá. Tu pagou tanto, foi o corretor tal, o corretor ganhou tanto de comissão, a casa vendeu por tanto, então tá tudo ali exposto, né? É bem transparente. Não existe o jeitinho brasileiro. Como é que tu vai comprar uma casa? Ou tu paga financiada, ou tu paga à vista. Mas não tem. Ou tu compra financiado, ou tu compra à vista. Permuta, não tem. Né? Isso não é cultural deles, né? Não existe isso. E para comprar hoje lá, para investir hoje lá, o que é a primeira coisa, digamos, se eu quero? Vamos para eu e o Cássio, a gente quer investir, a gente quer ter uma casa em Orlando. Como que a gente faz? Qual que é o caminho? Primeiro eu tenho que te perguntar, tu quer uma casa para ter o quê? Rentabilidade no aluguel? Uma casa de vacation? Digamos assim. Isso. É isso que eu quero. Então, eu vou te indicar alguns condomínios que tu vai ter uma rentabilidade alta. Karina, mas eu penso que daqui a um tempo eu quero que a minha filha estude lá. Então a gente vai ver nesse condomínio porque a escola é melhor. Porque lá nos Estados Unidos, os condomínios, que são os bairros, eles são nomeados por escolas. Então tem a escola que é boa, tem uma escola que não é tão boa. Isso determina também o valor do imóvel. Tem o meio termo, tem a escola é boa e o condomínio é bom, aluga bem. Tem também. Então, beleza, a gente já definiu isso. É uma casa de férias que tu vai usufruir ela por 1 mês e depois tu deixa ela alocada os 11 meses. Tu vai dar 30% de entrada e tu vai financiar 70% no banco. Todo esse trâmite a gente consegue fazer do Brasil. Que maravilha. Bem tranquilo. Depois da pandemia mesmo ficou tudo mais fácil, né? Então tu pode financiar no banco ou tu pode também pagar à vista, até a casa ficar pronta, que em média demora uns 8 meses, né? Então, é fácil de comprar, porque tu tá levando dinheiro para lá, então não é difícil, né? Só que tudo é realmente declarado, né? Sem problema nenhum, mas a gente consegue fazer esse trâmite aqui do Brasil. Tá, e abre a conta lá? Abre lá. A gente abre pelo um banco de lá e tu faz a transferência bancária todos os meses daqui. O que as minhas clientes fizeram? Elas compraram casas, né, perto ali do Magic Kingdom. Sim. É bem legal o condomínio, bem do ladinho do Walmart. E até a Giovanna Antonella tem uma casa lá, né, que é aquela atriz da Globo. Na época ela estava bem alta, a gente estava lá quando ela estava lá também. E aí elas deixam a casa alocada com o dinheiro do aluguel, elas pagam a parcela do banco. Aí deixam um dinheirinho lá na conta do banco. Quando elas vão viajar, o dinheiro está lá. Então, eles acabam usando o dinheiro lá nos Estados Unidos. Por isso que eu digo assim, o investidor, ele tem que botar a cestinha em botar os ovos em várias cestinhas. E tem que dolarizar o patrimônio também, entende? Então, a gente nunca sabe como vai, né, ficar a nossa economia. Sim. Então, existem várias maneiras de tu levar o teu dinheiro para fora, né? E comprar imóveis é uma delas, né? Com certeza. Precisamos conversar. Ô, Karina, vamos Mas lá. eu tô lá. Vamos lá. Eu vi, como eu te sigo, eu sei que tu tem cursos. Sim. Me conta quais são os cursos, porque assim,
Eu tenho certeza que várias pessoas que vão estar assistindo também, que talvez não conhecem ou não sabem que tu tem esses cursos. Vamos vender esses cursos. Bora, porque eu sou vendedora, né, gente? Vamos lá, Miné. E assim, eu sempre quis só ser uma vendedora de imóveis. Eu nunca quis esse rolê, né? Esse rolê. Esse rolê. Eu sempre quis assim, eu quero vender imóveis, quero ir para casa e tá tudo bem. E aí, tudo começou, né, na minha cidade, as pessoas começaram a me chamar, tem como vir aqui falar um pouquinho da tua história? Aí comecei na universidade, falar um pouquinho. Agora, recentemente, fui convidada para ir num colégio lá de Brusque. E eu falava esporadicamente do que eu fazia. E aí, muitos corretores vinham, será que tu não pode tomar um café comigo, me contar como foi? Pelo meu tempo escasso, né, antes eu tinha um pouco mais de tempo, eu conseguia sentar e conversar. E eu fui entendendo que eu precisava me aperfeiçoar para falar para esses corretores. Então, como eu sou a louca do curso, né? Então, eu sempre fiz muito curso, mas eu gosto muito de desenvolvimento pessoal. E eu fui num curso do Thiago Brunet, que eu gosto bastante dele, né? Eu fui no Destiny, no primeiro Destiny que ele fez. Foram 3 dias de curso. Aí, no último dia, ele chegou bem pertinho de mim. Naquele evento, eu não comprei próximo do palco. Eu deixei para comprar, estava muito caro, eu acabei comprando normal. E ele chegou bem pertinho de mim. Aí ele falou assim para mim, por que tu não fala para as outras pessoas como foi chegar até aqui? Quais são os passos? Quanto é difícil, mas vale a pena e tal. E ele falou olhando dentro do meu olho. Aí eu pensei assim, o que ele quer falar com isso, né? E eu não entendi na hora, porque ele foi na minha frente e ele falou para mim. Ele olhou para mim e falou para mim. E eu fiquei com aquilo dentro de mim. Aí eu cheguei no hotel, estava sozinha. Aí comecei a chorar. Disse, meu Deus, o que tu quer falar comigo? Que nem contigo, né? E aí, eu tomando banho, veio um nome na cabeça. Mulher Também Vende. Que é o curso, né? E aí, eu comecei a fazer pequenas imersões. Eu tenho até uma imersão agora, que é no dia 8 de maio. Vai ser no dia 8, no dia 9. E eu faço pequenas imersões. Então, eu levo mulheres, né, de 15 a 20 mulheres. E naquele dia, eu reúno algumas profissionais. Então, eu levo uma que fala sobre mentalidade. Eu falo sobre vendas, uma nutricionista. Eu levo alguém que fale sobre brand. Então, eu sempre vou munindo essas mulheres com bastante conteúdo para que elas se apresentem melhor para o mercado. E eu acho tão legal, porque assim, eu vejo a mudança nelas, né? Eu vejo como elas mudaram e eu fico muito grata, porque eu digo assim, a nossa profissão ela é muito difícil, mas ela exige muito da gente. Então, como é bom ver que um profissional ele está vivendo disso. E eu fui fazendo as imersões, né? Sempre sem muita pretensão. De fato, quando eu faço imersão, eu aprendo também, né? Com as corretoras, elas sempre me trazem alguma coisa. E depois, como o meu tempo estava escasso, eu comecei a fazer essas imersões online. Então, eu vendia o ingresso online, fazia numa sala aqui, né? Digamos assim, e ficava passando ao vivo. E aí, eu sempre fiz tudo muito sozinha. De dezembro para cá, eu contratei um marketing. Ele falou, nossa, Karina, por que tu não vende esse conteúdo? Ele disse, porque olha quantas pessoas que tu vai ajudar, né? No Brasil inteiro e tal. Aí a gente empacotou essa aula e nós vendemos, tá, né? O link tá na bio ali do meu Instagram. E hoje, assim, eu recebo feedbacks, assim, de uma galera do Brasil inteiro, sabe? Do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, da Bahia. Na Bahia mesmo tem muita gente que me assiste, então eu fico bem feliz. E a Karina, eu sinto isso, sabe, né? Quando tu sente que tu vai ter uma outra mudança na tua vida. Eu tô começando a sentir isso, que talvez o meu rolê seja vender imóvel. Porque assim, o meu propósito, o meu trabalho é só um meio de eu encontrar as pessoas para realizar o meu propósito. Então, eu já entendi isso. Então, as pessoas vêm através do meu trabalho, depois eu reúno essas pessoas e a gente consegue aplicar o propósito, que é ajudá-las a serem profissionais melhores. Então, hoje ainda está muito confuso na minha cabeça ainda. Sim. Mas eu estou sentindo isso. E aí, agora, cada vez mais eu estou me aperfeiçoando para cada vez mais estar na internet
e falar para outros corretores e corretoras, né? Então, possivelmente, até final do ano, tu vai ver uma outra Karina na internet. E tu já tem planos 2026, 2027? Nossa, tem bastante planos. Que nem agora em maio eu vou para Orlando, né? Eu vou conhecer outros condomínios e atender clientes lá. E vou fazer um evento de uma construtora do Brasil lá em Orlando. A gente está levando uma construtora para lá para vender para os brasileiros. Em julho eu vou ficar uns 20 dias em Londres. Vou fazer um intercâmbio com meu filho menor. Final do ano volto para Orlando. Aí eu vou fazer uma imersão para corretores em Orlando. Quem é corretor, está assistindo, se interessa, né? Bem bacana. Então, eu vou começar a entrar mais nesse mundo, né? Realmente, das palestras e do mundo online. Só para eu entender ali, é para corretores que também querem vender casas em Orlando ou para corretores que estão em Orlando? Só em janeiro vai ser para corretores que querem vender nos Estados Unidos. Ai, que tudo. É, bem legal, vai ser bem bacana. Então, a gente está pleiteando lá com a Febracis de Orlando para usar a estrutura deles, né? Para também ter, de repente, Paulo Vieira falando um pouquinho pra gente, né? Maravilhoso. Não, ele é a Camila, meu Deus do céu. Eu fiz o casal, o experience com ele, foi bem legal, assim, bem bacana. Que show. E eles vão estar agora em maio em Floripa, no CIS, né? vão. Eu vou fazer de novo o CIS. Eu fiz em 2017, foi muito legal, né? Eu fiz o Dale Carnegie, que mudou bastante a minha mentalidade. Eu fiz o CIS em 2017. Na época eu fiz com o Fabrício, que ele era prefeito, né? Ele estava recente entrado, ele com a esposa. Então, ali começaram a virar algumas chaves. Sempre que eu faço é voltado para ser uma profissional e uma pessoa melhor. E automaticamente as pessoas acabam querendo isso também e elas vêm junto, vamos juntas, né? Enfim. Em maio, aí eu vou fazer um evento de uma construtora para vender para os brasileiros que moram lá. Porque tem muita gente investindo aqui no Brasil, tá, Mireia? Sim. Alta do dólar, a galera tá começando a fazer o movimento reverso. O reverso, né? Isso. Nossa, que show. Tá, então tem o... Curso online? Curso online. Que, na verdade, é uma masterclass, que são mais de 5 horas de conteúdo. Tá. Lá eu falo sobre vendas, falo sobre posicionamento e estratégias para a internet. Tá, para corretores no geral. Isso, por enquanto tem só esse curso. No dia 8 e 9 de maio, eu vou fazer uma imersão somente para mulheres. Do mercado de luxo. A gente no primeiro dia... Então vamos lá. Hoje é 7 de maio. Amanhã ele vai. É que esse episódio vai dia 7. Tá. Então tá. Eu fiquei confusa. Eu pensei, meu Deus. Então tá, gente. Amanhã eu tô na imersão. Vou fazer um stories, vocês vão me ver lá. Então tá. Então no dia 8, dia 8 e dia 9, vou fazer uma imersão somente para mulheres. São de 15 a 20. Você que é corretora de imóveis, que tá assistindo, quer saber informações, são de 15 a 20 mulheres. Um dia vai ser uma imersão, vai ser um dia inteiro de imersão, que vamos falar sobre mentalidade, falar sobre vendas, vamos falar sobre o brand, né? Como eu mudo meu brand para parecer ser melhor do que eu sou, e estratégias também de como ser uma corretora, né? Que vende, porque esse é o propósito, o corretor tem que vender. No dia 9 de maio, né, junto com a construtora GCL, que é uma construtora que vende altíssimo padrão, em Itapema, a gente vai ter uma imersão sobre o alto luxo. O que um cliente de alto luxo ele procura? E vamos ter uma influente famosa, só não posso falar o nome, porque ela tá para chegar e não sei se vai dar ou não, mas ela já tá cotada para vir e vai ser um dia todo com experiências. Então, de manhã a gente vai recebê-las com um bom café da manhã. Depois a gente vai ter um almoço com um chefe bem renomado. Depois a gente vai ter um talk com essa influenciadora que vai falar sobre o alto luxo. E, por fim, a gente vai terminar com uma sessão de yoga em um rooftop de um empreendimento bem legal. Nossa. Então vai ser bem bacana. Assim, vai ser Pode corretoras não atuantes? Pode. Pode vendedora. Pode. Vai ser bem legal, porque eu sempre digo assim, né? Todo mundo que paga para fazer alguma coisa é alguém que quer melhorar. Então, é tão bom que essas pessoas estejam na metanoia, né? Que estão no lugar certo, com as pessoas certas, e a gente acaba
elevando o nosso nível também, né? Isso é muito legal. É o que a gente fala hoje, o nome que eles dão à ambiência, né? Isso, ambiência. Na verdade, é isso. E realmente é isso, sabe, Mineia? Porque né, eu vim vendendo Minha Casa Minha Vida, eu tenho que estar toda a vida me reinventando. Eu sou uma eterna aprendiz. Até ontem a gente fechou ali com a dona da construtora. Eu falei, olha, muito obrigada pela oportunidade. Eu falei, porque eu vou aprender muito. Né? Ela disse, Karina, que é isso? Eu falei, não, eu vou aprender. Eu disse, porque às vezes a gente não entende o que o nosso cliente está pensando, né? E quando tem alguém que realmente entende a cabeça daquele público, tudo se torna mais fácil, né? Sim. Mas vai ser bem legal. Aí depois, dia 17 de junho, eu vou fazer uma imersão, aí é mesclado, é homens e mulheres corretores, né? Aí eu trago palestrantes homens e palestrantes mulheres também. Ai, que show. Depois... Porque senão os homens ficam com ciúme, né? Não, depois a gente vai colocar tudo ali embaixo na descrição do vídeo, tudo certinho pro pessoal, né? Pra poder te procurar também ali, né? E tudo também tá na bio do meu Instagram, pode entrar lá, né? Eu tenho um link certinho explicando, tem um podcast também que se chama Podcast. Sim! E tô aí fazendo a minha parte, né? Que é deixar esse mundo da corretagem um pouco mais fácil, né? E mais acessível também, né? Ai, maravilhoso. Karina, muito obrigada. Ah, que isso, é sempre um prazer. Amei ter conversado contigo. Vamos conversar muito. Vamos. E, nossa, eu vou dizer que eu aprendi bastante coisas aqui contigo, assim. Obrigada. E é tão bom a gente ter esse momento, né? É conectar. É a conexão. E parabéns, assim, pelo projeto. Ai, porque tu não tem ideia de quanto isso... Porque é uma sementinha que tu tá plantando, né? E essa sementinha... ela vai germinar daqui a pouquinho, né? E aí vai ajudar uma pessoa, alguém vê o podcast, se interessa, né? Eu sempre digo, a gente vai fazendo e vai colhendo. Eu vou te dizer que, para mim, o podcast ele foi uma inspiração, assim... legal. Sem tamanho. E eu digo, eu tô fazendo porque é para mim. Dá trabalho, não dá? Muito. Mas vale a pena. Eu não sabia que dava, sabia? Eu achei que era só sentar, gravar, postar e deu. Menina! Mas que vale a pena. Vale a pena. Porque a gente tá levando conteúdo. Eu sou a louca do curso, como eu já havia falado, mas assim, eu também ouço muitos podcasts, né? Eu faço mentoria com o JJ, eu tenho bastante pessoas das quais eu me modelo, então pode ter certeza que sempre tem alguém precisando muito ter ouvido isso, sabe? Sim, amém, né? Ai, obrigada. Nada, obrigada. Nada que isso. E, gente, sigam a gente, se inscreva no canal. A gente vai colocar todas as redes sociais da Karina e todos os cursos, enfim, que ela colocou as datas ali embaixo na descrição do vídeo. Muito, muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.